Bom dia, meninas. Hoje o meu devocional está no livro de Judas, no capítulo 1, a partir do versículo 5. Essa passagem me chamou muito a atenção, me saltou aos olhos, porque muitas vezes os cristãos, as pessoas têm o costume, né, de elaborarem a sua própria opinião de situações, de pessoas, de coisas que elas vão vendo. E, e por não concordarem com aquilo, ou porque acham que é errado ali na ótica que ela está tendo naquele momento, sai por aí dizendo coisas para pessoas sem temor, né? Sem levar em consideração o que Deus acha da atitude que ela está tendo com relação àquilo que ela diz estar vendo, né? Então, aqui no livro de Judas, no versículo 5, vai falar um pouco sobre o comportamento daqueles que, tentando exercer a própria justiça, acabam cometendo um erro maior do que aquele primeiro que ela acha que viu. Aqui vai dizer no 5. Quero, portanto, recordar-vos, embora já estejais bem informados sobre tudo isso, que o Senhor libertou um povo do Egito, contudo mais tarde destruiu os que não creram. Ou seja, não é porque Deus te tirou do Egito, não é porque Deus te chamou, não é porque você aceitou Jesus que você já está salvo. Se no decorrer ter atitudes que demonstram que você não crê na palavra de Deus, ou você não considera o que diz a palavra de Deus, você pode cair em reprovação. E quanto aos anjos que não guardaram a sua autoridade e santidade originais, ou seja, eram seres criados no céu, que já estavam revestidos de autoridade e santidade, mas abandonaram seu próprio domicílio, ou seja, eles não concordaram com alguma coisa que eles viram lá no céu. Ele, Deus, ele os mantém em trevas, presos em concorrentes eternas, para o julgamento do grande dia. De maneira semelhante a este, Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual. Estando sob o castigo do fogo eterno, essas cidades servem de exemplo. Mas não foi só isso que elas fizeram, ainda teve mais. Ora, estes, da mesma forma que os anjos, né? Como alucinados inconsequentes, não apenas contaminaram o próprio corpo, mas rejeitam toda a autoridade instituída e caluniam os seres celestiais. Aqui está falando de dois tipos de autoridade: as instituídas, que podem ser no céu ou na terra, e também os seres celestiais, ainda que não sejam autoridades. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo. Aqui ele está levantando trazendo isso, porque o diabo ele era um querubim, então ele era numa ordem de hierarquia maior do que o arcanjo, né? Batalhava a respeito do corpo de Moisés, ou seja, nem mesmo Miguel se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo. Ou seja, o diabo já havia sido destituído de sua autoridade, de sua santidade, e mesmo assim, esse ser celestial que não está caído, que é o arcanjo Miguel, ele não ousou difamar o próprio diabo, limitando-se a declarar: o Senhor te repreenda. Ou seja, a gente tem que aprender a limitar aquilo que a gente fala a respeito das outras pessoas, ainda que na nossa ótica, né, essas pessoas não estejam de acordo com a palavra de Deus na nossa ótica, que não quer dizer que está certo. A gente deve limitar aquilo que a gente fala para a gente mesmo não cair em condenação. Apesar disso, esses tais levianamente difamam tudo que não compreende, se corrompe até nas atitudes mais simples que aprendem por instinto, como em animais irracionais. Até aquilo que não tem como a pessoa errar, a pessoa acaba errando. Aqui o meu tempo já está acabando, o texto é um pouco mais extenso, mas eu peço que vocês leiam em casa Judas no capítulo 1, a partir do versículo 5. E aqui vai dizer, vou ler aqui no finalzinho para encerrar, no versículo 19, no versículo 18. Vós, entretanto, os amados, lembrai-vos das palavras proferidas anteriormente pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo,
os quais vos alertavam. Nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão as suas próprias e ímpias vontades. Ou seja, ele vai seguir a sua opinião. Eu acho que não está certo e pronto, eu vou fazer. Então eu vou fazer diferente, vou fazer outra coisa. Então eles seguem apenas a opinião dele, ele não leva em consideração aquilo que a palavra de Deus diz. Estes são os que provocam divisões entre vós, os quais são dominados pelas paixões das suas próprias almas, ou seja, eles são levados pelos próprios sentimentos e não têm o Espírito. Vós, porém, se vocês são diferentes dessas pessoas, vós, porém, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, ou seja, não saia debaixo da graça, não abandone o amor de Deus, aguardando confiantemente a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amém. Transformadas. Este é o meu devocional de hoje. Ficou um pouco extenso, mas quem puder, leia em casa.